Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Que maravilha está esse lugar, queridos. Aonde a presença de Jesus está, é o melhor lugar. Quero louvar a Deus por esta oportunidade de estar aqui, juntamente com a minha família. Eu dizia para Deus: Senhor, eu quero ouvir a Tua voz também. Não quero ser somente um instrumento. E eu já ouvi Deus falar aqui nessa noite. Deus já está falando aqui nessa noite através dos louvores. Minha saudação ao pastor presidente, pastor Romualdo, sua esposa, minha tia, este casal que nós admiramos, não porque é meu tio somente, mas porque desde pequeno nós temos contemplado a história deles, como eles têm feito a obra de Deus incansavelmente. É um pastor que tem muita bagagem, e é um prazer estar aqui, uma referência para nós. E juntamente com ele também, a liderança, irmão Estevão, irmão Nereu, estes líderes que têm nos recebido com muito carinho, aos obreiros da casa do Senhor, e esta linda juventude. Jovem crente é assim mesmo, viu? Alegria, força, adoração. E eu tenho certeza que Deus vai levantar muitos jovens deste lugar para fazer a diferença. Já está levantando. E neste final de semana, igreja, Deus está confirmando chamadas nesta mocidade. Tem jovens que depois deste pré-congresso não serão mais o mesmo. O Espírito Santo vai incomodar vocês por causa da chamada. Aleluia. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo de número 19, diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. Amém. Obrigado. Pode tomar o teu assento. Queridos, todos nós já ouvimos alguém dizer: a vida é curta, aproveite ela. E esta afirmativa realmente é verdadeira. A própria Bíblia diz que a vida é como a erva que o vento passa e leva. Ela é frágil, ela é curta. Mas nós também não podemos nos esquecer que a eternidade, ela também é longa. E nós precisamos nos preparar para ela. Nós vivemos hoje em um mundo onde existem pessoas que afirmam que o inferno não existe. Que o inferno é mais uma história dos crentes para amedrontar as pessoas.
Outros dizem que o inferno é aqui, que nós já estamos no inferno. Há quem diga que Deus é amor e por Ele ser amor, Ele não permitirá que ninguém vá para o inferno. Mas todos vão ir para o céu, se é que existe o inferno na visão dessas pessoas. Porém, todas essas afirmativas, todas essas teorias, não têm respaldo na palavra de Deus. Quando nós lemos os evangelhos, nós vamos ver Jesus falando mais sobre o inferno do que sobre o céu. O inferno é uma realidade. A eternidade é uma realidade. Já dizia o pastor Hernandes Dias Lopes, que o inferno, ele está logo ali, no final de uma vida sem Cristo. E por isso, querido, nós precisamos nos preocupar com a eternidade. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem subordinada ao tema: onde passarás a eternidade? Muitos de nós já programamos nas nossas férias: ano que vem eu quero ir para tal lugar, ano que vem eu vou ir viajar para tal país. Mas quantos de nós estamos preocupados com a eternidade? Neste texto Jesus vai nos falar exatamente sobre isso. Jesus fala sobre dois homens iguais, carne e osso, humanos, mas apesar de iguais em essência, os destinos destes homens eram diferentes. Jesus ele vai falar de um homem rico, e Jesus descreve agora a história deste homem, a vida deste homem rico. Jesus começa a descrever as vestes deste homem rico. Jesus diz que este homem, ele se vestia de vestes de púrpura e linho fino. Jesus, ao descrever a matéria-prima que compunha as vestes deste homem, ele está salientando no texto que este homem, ele possuía vestes reais. As vestes deste homem não eram baratas. As vestes deste homem eram caras, eram valiosas. Quem olhava para este homem rico, via uma aparência bela. Quem olhava para este homem rico, olhava para ele e dizia: este homem é bem, este homem está bem, este homem é próspero, este homem é bem-sucedido. Olha como ele se veste bem, olha como ele está bem apresentado. Porém, Jesus mostra aqui que as vestes davam a ele uma aparência bonita por fora, mas por dentro ele estava podre. Por dentro o pecado estava ali, provocando um odor terrível até as narinas de Deus. O que Jesus está nos mostrando aqui, queridos, é que muitas vezes a nossa aparência, ela engana quem nos enxerga do lado de fora, mas ela não pode enganar quem tem poder para enxergar nós do lado de dentro. Tem muita gente que está vivendo uma vida apenas de aparência, e quem olha para ele pensa: está bem, tem sucesso, é feliz, é alegre, está vivendo o melhor de Deus. Só que por trás destas vestes, do lado de dentro, tem coisa errada, está podre. O pecado está ali, levando ele para o inferno, levando ela para o inferno. Lembra de Naamã? No segundo livro dos Reis, no capítulo 5, a Bíblia diz que Naamã era um homem valoroso, um homem forte, o general, o homem de confiança do rei. Durante o dia, quem olhava para a armadura de Naamã dizia: olha só que homem valente, olha só que homem poderoso. Quem olhava durante o dia para a armadura de Naamã dizia: esse aí ninguém pode, esse aí é valente, esse aí é vencedor. Mas à noite, quando ele tirava a armadura, a Bíblia diz que a lepra aparecia para mostrar quem verdadeiramente Naamã era. Tem muita gente que está escondida atrás das armaduras. Quem olha para ela diz: olha como ele é forte. Quem olha para ele diz: olha como ele é forte.
Mas por trás da armadura está a lepra. Por trás da armadura está o pecado, mostrando aonde será o seu destino, para onde ele irá passar a eternidade. Observe, querido, que este homem vivia uma vida de aparência. Jesus continua dizendo aqui que este homem vivia uma vida regalada e esplendidamente. O que significa isso, pregador? Significa que o que valia para ele era o prazer do momento. Nós vivemos hoje em uma sociedade que diz: o que vale é ser feliz. É ou não é? O que importa é você ser feliz, ainda que a tua felicidade venha transgredir os mandamentos da palavra de Deus. O que importa é você estar se sentindo bem. Ei, querido, isso é uma mentira do diabo. Por que, pregador? Porque saciar o desejo da carne é bom. Saciar aquilo que a carne quer é prazeroso. Se fosse ruim, ninguém praticava. Mas Paulo vai dizer, igreja de Roma, no capítulo 8, versículo 6, porque a inclinação da carne é a morte. Que morte é esta? É uma eternidade longe de Deus. É uma eternidade no inferno. Quando você passa a viver uma vida satisfazendo a carne, você está caminhando para o destino deste homem, o homem rico, o inferno. Entenda uma coisa nesta noite. Por causa de um prazer de um momento, muitos jovens saíram ontem à noite e não voltaram mais para casa. Por causa do prazer de um momento, muitos filhos saíram de casa ontem sem dar um beijo na mãe, sem dar um abraço no pai, e não voltaram mais para casa. Muitos, por causa do prazer de um momento, não tiveram a oportunidade de estar aqui nesta noite para pedir perdão a Deus e consertar a sua vida. É por isso que o diabo quer enganar a nossa geração, pensando que o que vale é o prazer do momento e que não existe uma eternidade lá. Quando você passa a viver pensando somente no prazer do momento, você passa a viver uma vida espiritualmente irresponsável. Você já não quer mais orar. Você já não quer mais estar na igreja. Você já não quer mais ler a Bíblia. Você pensa: eu não preciso ir tanto culto, eu não preciso me santificar, eu não preciso buscar tanto. Por quê? Porque você passa a viver uma vida baseada no presente. Mas quando a tua visão não é somente o presente, mas é o futuro que te aguarda, é a eternidade, você vai olhar para os banquetes de Satanás e vai dizer: até parece bom, mas o que está me esperando lá na glória é melhor, é melhor. Deus está nesta noite procurando jovens, homens e mulheres que nem Daniel, que têm coragem para rejeitar os manjares do rei e não se contaminar com as coisas deste mundo. Aleluia. A Bíblia diz que este homem, ele vivia desta forma. A Bíblia diz que ele tinha fartura de pão na sua mesa. Ele comia pão, ele comia a fartura de alimento que havia na sua mesa. E o texto diz que o mendigo Lázaro olhava para ele comendo aquele pão grande, cheiroso, macio. As migalhas caíam da mesa do rico. E o texto diz que o mendigo desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas o rico olhava com um olhar de desprezo para Lázaro e ignorava a necessidade dele. Pensava ele: é muito sujo para se assentar à mesa. Não tem espaço para ele aqui. Não tem lugar para ele aqui nesse lugar. Ele não tem condições de estar aqui. Sabe o que levará muitos para o inferno? É ignorar a necessidade do próximo. Tiago vai dizer no capítulo 4, versículo 17: aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós não podemos fechar e ignorar a necessidade daqueles que estão precisando de pão. Porque nós estamos aqui com fartura de pão.
Nós estamos aqui adorando a Deus com a mesa farta nessa noite, mas há muitos lá fora que queriam só uma migalhinha do que nós estamos recebendo aqui nessa noite. É por isso que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes, no capítulo 11 e versículo 6, não retenha o pão. Nós não podemos segurar para nós o pão que Deus está nos dando. Nós não podemos olhar para a necessidade do mundo lá fora faminto por este pão e simplesmente reter ele para nós. Nos tornar dispensa de pão. Deus não quer que você faça isso. É por isso que a Bíblia também diz em Eclesiastes 11:1, lança o teu pão sobre as águas, e depois de alguns dias tu vai achar. Deus nos chamou para servir o pão para aquele que está faminto lá fora. Lembra quando Jesus vai multiplicar os pães e os peixes? Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos e dá na mão dos discípulos. Jesus não vai dizer para os discípulos, vocês comem ligeiro, porque tem pouco e não vai dar para todo mundo. Então vocês comem primeiro, e se sobrar alguma coisa, vocês dão para os outros. É isso que Jesus diz? Jesus pega o pão, dá na mão de cada um e diz, agora vocês repartem o pão com a multidão. E sabe o que acontecia? Quanto mais pão eles distribuíam, mais o pão ia multiplicando na mão deles. É por isso que Deus quer que você não retenha o pão. Porque quanto mais você dá daquilo que o Senhor tem colocado na tua mão, mais Deus vai multiplicando na tua mão, mais Deus vai multiplicando na tua vida, mais a graça de Deus vai aumentando, mais a unção de Deus vai aumentando. Sabe para que Deus nos chamou? Deus nos chamou para sermos que nem José, abrir os celeiros e dizer, pode vir aquele que está faminto, porque aqui tem pão, aqui tem alimento para matar a fome deste mundo. Aquele rico, ele ignorava a necessidade do próximo. Agora a Bíblia vai nos falar sobre o Lázaro. O texto diz que Lázaro, ele era pobre na terra. E hoje nós vivemos em meio a uma teologia da prosperidade. Que se você ficou com problema financeiro, você tem que determinar, tem que colocar Deus na parede. Mas observe, querido, que este homem, ele era pobre na terra, mas ele era rico no céu. Quantos são ricos na terra e pobres no céu? Não tem sequer o seu nome escrito no livro da vida. Observe que este homem, além de pobre, o texto diz que o corpo dele possuía chagas terríveis. Essas chagas cheiravam mal e os cães lambiam as chagas daquele homem. Alguém poderia pensar, mas como pode? Ele não é crente, ele não é fiel, como está com esta enfermidade? Mas ele está nos mostrando aqui o que ele mesmo disse em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É isto que ele está dizendo lá em Miqueias capítulo 2 e versículo 10, levantai e andai, porque o vosso descanso não é aqui. Aqui vai ter luta, aqui vai ter dificuldade, porque a luta simplesmente está te dizendo, está te mostrando, o teu lugar não é aqui, o teu lugar não é aqui, o teu lugar não é aqui, o teu descanso, ele não é aqui nessa terra. O texto diz que chega um dia em que o pobre e o rico vão morrer. Porque a morte, queridos, ela não respeita ninguém. A morte não respeita a classe social. A morte não respeita a cor. A morte não respeita gênero. A morte, quando vem, ela leva. E o texto diz que ela levou tanto rico como pobre, tanto pobre como rico. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que quando o rico morre, ele é sepultado. Há um cortejo, há um funeral, há uma celebração, há uma homenagem para aquele homem que morreu. Só que o texto diz que quando o pobre fiel morre, os anjos vêm e recolhem a sua alma e levam para o seio de Abraão.
O que significa isso, pregador? Eu não encontro na Bíblia Sagrada o nome deste rico, mas eu sei o nome do pobre, eu sei o nome do fiel. Qual é o nome dele? Lázaro. Por que isso, pregador? Porque é melhor ser um desconhecido na terra, mas ser reconhecido no céu. É melhor ser desconhecido aqui na terra, mas um dia ver dos lábios do próprio Jesus o seu nome sendo pronunciado nas mansões celestiais. Eu fico pensando, igreja, que um dia Ele vai nos chamar pelo nome. Eu fico pensando, igreja, que vai chegar um dia em que Ele vai gritar o teu nome, jovem, lá na glória. Ele vai chamar você. A Bíblia Sagrada diz que os dois morrem. E agora Jesus vai falar sobre o inferno. E Jesus aqui nos vai mostrar 4 verdades sobre o inferno. Primeira verdade. O texto diz aqui no versículo 23, que aquele rico lá no inferno, ele ergueu os seus olhos, ele viu. Observe que no inferno a visão do inferno. E a visão do inferno é uma visão de tormento. A visão do inferno é uma visão cruel. A visão do inferno é uma visão de terror. E é esta visão que ele tem lá no inferno. Nós estamos vendo muitas pessoas fechando os olhos para o que está acontecendo. Os sinais estão mostrando, Jesus está voltando. As guerras, os maremotos, os terremotos, os ciclones, os vulcões, as pestes. As pessoas estão fechando os olhos para o Evangelho. Não é à toa que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4:4, porque o diabo, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo. Mas entenda uma coisa, aquele que fecha os olhos para o Evangelho hoje, terá que abrir os olhos para ver a visão do inferno lá adiante. Muitos que hoje fecham os olhos para o Evangelho que está sendo pregado, vão ter que contemplar a visão do inferno terrível, de tormento, de horror, de aflição. A segunda realidade, verdade que Jesus nos ensina sobre o inferno, é que lá no inferno, aquele homem vai sentir sede. Observe que sede aqui fala de uma necessidade. Aquele homem observa que aquilo que ele precisava não tinha no inferno. Aquilo que ele necessitava não tinha no inferno. Observe que a necessidade se transforma em desespero, porque ele pede para Abraão, pede para aquele mendigo, pede para o Lázaro molhar a pontinha do dedo e me refrescar a língua, porque eu estou atormentado em chamas. O inferno é um lugar de desespero. O inferno é um lugar de tormento, de chama terrível. O inferno é um lugar de necessidade. Jesus vai nos mostrar a terceira verdade sobre o inferno, quando ele diz que o homem olha para Abraão e diz: Abraão, eu tenho 5 irmãos lá na terra, que estão no mesmo caminho que eu estava. Pede para Lázaro voltar lá, pede para ele voltar lá, pede para eles avisar, para que eles não venham parar no mesmo lugar aonde eu estou. Observe que as lembranças do inferno são lembranças doloridas. Quantos estão no inferno hoje? E se lembram daqueles com quem andava, com aqueles que tomavam uma cervejinha, que fumavam um baseadinho, e pensa, se eu pudesse voltar lá na terra e dizer para ele: sai desse caminho, porque aqui no inferno é terrível, porque aqui no inferno a situação é desesperadora. O inferno é um lugar de lembranças doloridas. Observe que quando aquele homem diz: deixa Lázaro voltar, deixa eu voltar para lá, para avisar os meus irmãos, eu quero fazer diferente. Sabe o que Abraão diz para ele? Não. E aqui Jesus vai nos mostrar a quarta verdade sobre o inferno. É que no inferno não haverá segunda chance. Hoje eu caio, peço perdão, Deus me levanta. Hoje eu peco, me arrependo, o Senhor me perdoa, me restaura.
Mas quando chegar no inferno não haverá segunda chance. Quando chegar no inferno não haverá segunda oportunidade. Não vai dar tempo e não vai haver oportunidade. Senhor, deixa eu pedir perdão para o meu irmão. Deixa eu me consertar com meu parente. Senhor, deixa eu consertar aquilo que estava errado. Não haverá segunda chance. Quantos estão desprezando as oportunidades que Deus dá? Quantos estão rejeitando as oportunidades que o Senhor concede? Quantos estão rejeitando a palavra de Deus? Quantos estão levando as coisas de qualquer maneira, achando que não vai acontecer, achando que não é realidade? Ei, querido, o inferno não é lugar de oportunidade, mas eu tenho uma boa notícia: a porta da graça ainda está aberta, e esta noite Deus está dizendo: se você entrou caído, eu vou te levantar; se você entrou em pecado, eu vou te perdoar, te restaurar e te fazer morada do Espírito Santo de novo. O inferno é uma realidade, mas o céu também é uma realidade. Oh, glória a Deus! O meu próprio Jesus disse em João no capítulo 14 e versículo 1: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lhe teria dito, porque vou preparar-vos lugar. E quando eu preparar lugar para vocês, eu voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, vós estejais comigo para sempre. Nós temos uma promessa. A visão do inferno é terrível. Mas um dia, quando João estava lá na ilha de Patmos, exilado, Deus abre o céu e diz: João, sobe aqui, eu vou te mostrar um pouquinho do que está esperando a igreja. Oh, aleluia. E João disse: eu fui arrebatado, e quando eu cheguei lá, eu ouvi uma voz que dizia: escreve tudo que eu vou te mostrar num livro, e envia esse livro a 7 igrejas que estão na Ásia. E João dizia: eu me virei para ver quem falava comigo. E quando eu me virei para ver quem falava comigo, olha a visão do céu, eu vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais de ouro eu vi um semelhante ao Filho do Homem. As vestes dele eram compridas, os cabelos e a cabeça dele eram brancas como a lã, branca como a neve. Os seus olhos eram como chama de fogo. Ele estava cingido com um cinto de ouro. Os seus pés eram como semelhante ao latão reluzente, refinado no fogo. A sua voz era voz como de muitas águas. E eu olhei para ele e vi que ele estava na sua destra 7 estrelas. E na sua boca saiu uma espada desembainhada de 2 fios. E o seu rosto brilhava mais do que o sol. E João diz: quando eu vi ele, eu caí como morto. Mas ele veio e me tocou com a sua destra e disse: eu sou o primeiro e o último. Eu fui morto, mas estou vivo. Tenho nas minhas mãos a chave da morte e do inferno. Um dia nós veremos ele como ele é. Um dia eu e você contemplaremos ele face a face. Um dia nós encontraremos lá os heróis da fé. Um dia você vai encontrar o seu maninho, o seu papai, a sua mamãe, que morreu, mas no Senhor foi fiel. Nós encontraremos lá. Eu acho lindo aquele hino que diz: vou andar em ruas de ouro,
receber um lindo tesouro, face a face o verei. E vai chegar o dia, igreja, que você vai tomar da água da vida. Oh, glória a Deus. Ele vai abrir o livro, Ele vai te chamar pelo nome, e as lembranças doloridas que o inferno oferece, a Bíblia diz, lá não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais dor, porque Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Eu quero dizer para vocês nessa noite, está tudo preparado. Pode ser que esse pré-congresso não acabe, pode ser que você não volte para casa hoje, pode ser que Jesus volte a qualquer momento e nós vamos nos encontrar com Ele. Já está tudo preparado, oh glória, oh glória. Os anjos já estão em posição, os anjos já estão preparados, estão aguardando Jesus sinalizar, é agora, vamos buscar o povo barulhento que está na terra. Porque o mesmo Senhor virá com alarido e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com Ele nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Está vindo o noivo à igreja, o noivo está chegando aí, te prepara, porque Ele está vindo aí. A Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, aqueles que esperam a sua vinda. Oh, aleluia. Existe um novo céu, uma nova terra te aguardando, existe um paraíso te aguardando. Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Quantos amam esta promessa? Quantos amam esta palavra? Quantos estão aguardando o noivo? Eu não sei como está a tua vida hoje aqui, mas eu tenho certeza, querido, que Deus está disposto a mudar hoje aquilo que precisa ser mudado. Mas como Ele faz isso? Você precisa abrir a porta do seu coração para Ele. Porque Jesus não é arrombador de porta, Jesus só entra onde abrem a porta para Ele. É por isso que Ele diz, eis que estou à porta aí. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com Ele. Se Jesus fosse cear contigo hoje, o que você colocaria na mesa? Quem sabe você colocaria a tua depressão na mesa. Quem sabe você colocaria a tua enfermidade na mesa. Quem sabe você colocaria os teus medos, os teus traumas, as tuas mágoas. Quanta coisa você colocaria na mesa hoje para Jesus. Mas entenda uma coisa, há uma segunda parte desse relacionamento. Ele disse, eu cearei com Ele, mas depois Ele vai cear comigo. Se na tua mesa tem enfermidade, na mesa dele tem cura para você nessa noite. Se na tua mesa tem opressão, na mesa dele tem libertação para a tua alma essa noite. Se na tua mesa hoje tem mágoa, na mesa dele tem superação, tem cicatriz, tem resgate, tem restauração. A mesa de Jesus já está posta nesta noite para alimentar você. E Ele está dizendo, é só você abrir, é só você abrir. Quantos nessa noite já abriram a porta para Jesus entrar por um minuto? Feche os teus olhos e adore ao Rei. Diga para Ele, Senhor, eu já abri a porta, eu já abri a porta, eu já abri a porta. Entra nesta noite, Senhor, muda o que precisa ser mudado, restaura o que precisa ser restaurado. Senhor, eu quero sentir uma vez mais a tua presença. Senhor, eu quero sentir uma vez mais a tua glória. Por um minuto abre a sua boca agora e comece a celebrar a Ele, a adorar a Ele, a render o teu culto, a render toda a glória, que Ele é digno, que Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Se Ele é digno de louvor, se coloque de pé agora, adorando a Ele com toda a tua força, adorando a Ele com todo o teu ser.
Ora labacandaramai, remandai. O noivo vem aí. O noivo está vindo aí. E ele vem saltando pelos montes. E ele vem para resgatar o povo. Ele vem para buscar a sua igreja. Em breve as portas do céu se abrirão. E o Senhor vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que eu vos tenho preparado. Jesus, Ele está vindo aí. E nesta noite eu preciso orar por você. Eu quero orar por você que ouviu a palavra de Deus nessa noite e quer chegar diante do altar e dizer: Senhor, eu não quero viver uma vida de aparências. O Senhor, eu quero viver a essência. O que o Senhor tem para mim, saia do teu lugar agora. Eu quero orar por você que ouviu a palavra de Deus e quer chegar diante do altar e dizer: Senhor, eu quero levar pão para esta geração que está morrendo de fome. Eu quero ser, Senhor, o entregador, lançador de pão a partir de hoje. Saia do teu lugar agora. Eu quero orar por você que nesta noite quer chegar diante do altar para interceder por alguém da tua casa, alguém da tua família que está longe dos caminhos do Senhor, alguém da tua casa que outrora estava na igreja, mas saiu, e você quer interceder por ele nessa noite. Nessa noite eu quero orar por você que ouviu a palavra de Deus e quer chegar diante do altar e dizer: Senhor, conserta o que precisa ser consertado. Ah, Senhor, ah, Senhor, ah, Senhor, me enche da tua presença, me enche da sua glória. Eu quero subir, eu creio na tua promessa. Cadê você nesta noite? Cadê você nessa noite que quer estar preparado para aquele dia? Cadê você que nesta noite quer declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor? Chega do teu lugar agora, 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 agora. Ora lá bacana, rabarabá. Choreregaba, gadabá. Ele gadabá, surigandalabá. Ele vai sarar tuas feridas essa noite. Ele vai, ele vai, ele vai. Venha. Ele vem. Não mais tristeza, não mais temor. Venha. Junto com os anjos, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Hoje Deus está quebrando laços aqui, pastor Romualdo. Deus está quebrando laços aqui. Há livramentos de Deus aqui, irmão Stefano. Oh, glória. A partir de hoje Deus vai revolucionar. Deus vai transformar o teu lar. Deus vai